do mito religioso, né? Eu estou com a dívida com Deus de R$ 5.000. Essa dívida não me deixa dormir. Então eu preciso pagar isso. Eu falei, esse cara é um dos ladrões lá da igreja. Não, porque né? Ele deve ter afanado lá os 5.000 lá. Aí não deixei, não quis provocar para ele falar, porque é uma coisa de fórum íntimo, né? Depois no outro dia ele veio falar comigo de novo, aqui dentro. Luiz, eu preciso falar com você. Tá bom. O que está te incomodando? Rapaz, é a dívida que eu tenho com Deus. Eu digo, como é que é essa dívida? Rapaz, você sabe que 10% do que a gente ganha é de Deus. E tem 1 ano que eu não recolho nada. Eu já fiz as contas, está em mais de 5.000. Minha vontade foi assim, você vai pagar aqui no centro espírita, você vai quitar do meu jeito, eu vou fazer isso para ele, né? Mas só para a gente perceber como é que é a consciência da pessoa. Ele estava com falta de paz. Eu falei, amigo, sua dívida é com Deus. Tem como Deus receber o dinheiro, senhor? Só se for através da igreja. Mas a igreja não é Deus. Deus não está nos templos. Deus tem que ser adorado em espírito e verdade. Não é assim que está na Bíblia? É. Então, olha, onde você vê um mendigo com fome, ali é Deus, cara. Dá ele dinheiro, dá um pouco aqui para outro. Você dá 5.000 para um só, ele vai ficar feliz da vida, mas... Mas é interessante, quer dizer, a gente perde completamente quando esse mito cai. Esse é o problema do mito central. Quando ele cai, a gente fica sem chão. É o grande problema. Mas você está sempre desenvolvendo, vai. Por exemplo, o discernimento, ironia, ele nasce no caos, ele nasce na insegurança. Essa aula complementa a primeira, da Joana falando da insegurança. A insegurança é nosso grande ponto. Se nós tivermos total segurança, aí a gente desenvolve. E a total segurança, por exemplo, a certeza de que eu vou para o céu, que afasta. Faz com que determinadas religiões não aceitem as outras. Porque é ela que vai para o céu. A outra não vai. Essa insegurança entraria a dúvida? A dúvida. Dúvida, né? Lembra da música, né? Da música do Renato Teixeira? O que eu sei, que eu nada sei, né? Que eu nada sei. Então, ele trazendo do Sócrates, né? Então, no estado atual da sociedade, existe a carência de um mito predominante. O que a gente vê hoje é isso. Como não tem um mito predominante, eles ficam procurando. No Brasil, nós temos o 66 aí, a mortadela e os coxinhas. Né? Os coxinhas, isso deveria ser coisa de comer, mas no Brasil virou outra coisa, né? Então, os coxinhas, o mito deles é o Bolsonaro. Os mortadelas, o mito é o Lula. Sabia disso, não? Sabia? Não, tem isso. Então tá dividido meio a meio. Então, se quem é coxinha, para os coxinhos, os mortadela vão para o inferno, porque não é o mito deles. Para os mortadelas, os coxinhas vão para o inferno. E aí, se você disser para um coxinha que você não é coxinha, você é mortadela. Porque para isso só existe dois. É a dualidade. Se você disser para um mortadela que você não é mortadela, então você é coxinha. Não tem meio do caminho. Né? Então não tem alface, só pode ser ou mortadela ou coxinha. Ambos engordam, né? Não é apagado não, isso é real, ironia, isso é real. Mas... Já que nós falamos nisso, uma amiga, realmente, começou a falar sobre isso, um dia ela falou assim, eu nunca falei, porque o tanto que eu não gosto, e ela, petista. Gente, como é que a mulher sofre? De sofrer mesmo. E a raiva e o ódio. Sim. Quanto aos coxinhas lá da vida. Gente. E a mesma coisa Bolsonaro. Tem uma amiga que perdeu a amizade comigo porque ela é Bolsonaro doente. Nossa, eu fiquei assustada. É verdade. Nunca tinha visto. Ele sofre, ele fica em depressão, o negócio é complicado. Eu tinha visto, gente. São cegos, né? Isso aqui é mito, né? É mito, é carência de um mito predominante. Aí ninguém entende quando eu falo assim, daqui a uns 20 anos, os meus meninos, ninguém entende os meus meninos. Aqui os meus meninos. Ela sabe quem são meus meninos. Quem são lá do jogo? Não, os meninos. Os meninos. Os meninos, eu falo assim, meus meninos estão chegando aí. Os meninos
pego meus meninos de auxílio, tô chegando aí, vocês vão ver como é que vai ficar essa política. Negócio de Como vai mito, ficar? né? Então, o que acontece? Mas ainda não é mais isso. Vão infiltrar em tudo? É uma transformação. Quer dizer, a carência de um mito predominante. Porque o que acontece? A justiça divina não quer um mito predominante. Deus não precisa ser mitificado. Ele é, acabou. Ele criou tudo, é o criador. Ele não precisa ajoelhar para ele. Ele não está nem aí para você nisso daí. Ele não vai te amar mais por causa disso também, não. Ele ama como o pai, ama os filhos. Ele ama e está acabado. Acabado, né? Então, assim, a carência de um mito predominante que aglutine todas as mentes. Olha só. Eu sonho de todo mundo. Um dia todos seremos Bolsonaro. Um dia todos seremos PT. Entendeu? Então, sobre elas derramando as suas benesses e confortando-as. É um sonho da pessoa. Não larga isso, vem pro nosso lado aqui, cara. Aqui que é o bem, aqui que vai dar certo. Então, né, a perda do mito expõe os conteúdos psíquicos que alteram os objetivos das suas necessidades, fazendo-os mergulhar no vazio, ou no desinteresse, no prazer, ou na alucinação do poder. É isso que acontece. Quer dizer, essa ausência do mito, ou a gente cai no vazio, porque aí perde o sentido. O meu mito caiu, meu mito era o Lula, caiu, então agora estou no vazio. Amanhã vai cair o Bolsonaro, que todos os mitos caem. Todos caem. Então, aí o bolsonarista vai cair no vazio. Né? Vai cair no vazio ou no desinteresse. Vai se desinteressar. Não quero saber de política, não. Acho mais entendeu? Desinteresse. O prazer de estar no poder, né? Ou a alucinação. A loucura de chancelar tudo que o mito faz. No aspecto religioso. No aspecto religioso, a Vânia colocou assim, postou essa semana. Para você ser uma boa mulher, você tem que saber arrumar a casa, não sei o quê, ser obediente. Ela dá uns 20 itens. Aí ela fala assim, como é que ela fala, gente? Não, é pena que o Silas Malafaia e o outro lá, da Universal, não, e o Edir Macedo não saibam, não. Isso mudou. O comentário da Vânia é assim, isso mudou. Pena que o Edir Macedo e o Malafaia não tenham percebido isso. E outros, ela fala, né? Não tenham percebido que mudou. Ou seja, a mulher não é mais aquela mulher que obedece, que lava, passa, cozinha, que é o que está lá. E um dos itens é ser obediente, está lá. Né? Isso foi publicado no jornal de 1914. E eles batem nessa tecla. Então, assim, é a alucinação. Quer dizer, os caras estão alucinados, né? Isso é alucinação. Não existe mais essa realidade. Quando a gente coloca toda uma perspectiva, né, de uma pessoa, só faz um altar e coloca uma pessoa ali, né, seja um político, seja um líder religioso. Até mesmo os nossos pais, né? Isso. Um professor, o marido, a esposa, a gente coloca ali, e aí aquela pessoa não vai responder às nossas expectativas, né? Aí a gente vai se frustrar. Então a gente erra quando faz isso. A gente não tem que fazer isso. Como é difícil do consultório. Ele é um mito para mim, não, porque. E como é difícil do consultório, né, Jair? A pessoa, por exemplo, principalmente se a pessoa já morreu, porque quando morre vira mito. Não tem mais a realidade, né? Então, como é difícil, por exemplo, falar do pai ou da mãe que foi violento, que foi desonesto. Como é que era seu pai? Excelente pai, assim. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, mas isso define, né? Mas como é que define para mim o que é ser maravilhoso? Não, ela trabalhador, ele protegia a família, e o que mais? E aí só qualidades, é mito, né? Aí eu digo assim, mas veja, você diz que o seu marido é muito violento. A mulher casa com o pai. O seu pai, ele não era violento? Não, só quando bebia. Aí começa a ser os podres, entendeu? Aí vai soltando. Mas até então, não. Papai é o melhor homem do mundo e tal. A gente tem que instigar, senão a gente não consegue. A pessoa não entrega. Aqui, sua mãe, como é que era a relação com sua mãe? Você é o homem, né? A mamãe era maravilhosa. A mamãe, sabe, aquela mulher guerreira, mulher do bem e tal.
mas você se queixa que a sua mulher é muito fria com você. E como o homem casa com a mãe, como é que era sua mãe efetivamente? Ela não era muito de dar carinho pra gente, não. Então não era maravilhosa. Mas a ideia do mito, né? Aquela imagem perfeita de pai e mãe. E até do abandono também, né? A primeira coisa que eu falo do meu pai, ele era muito mulherinho. Depois eu vou falar outro dia. Na época, nossa, era Virtude, né? Era virtude para os homens. Então, veja bem, Jung, em sua análise profunda, estabeleceu que, olha que interessante, a existência só é real quando é consciente para alguém. Nós falamos isso na última aula que nós viemos. Lembra que a gente falou de consciência? Sobre a consciência. Aquela película do ovo, Isso. né? O ovo. Aí fala assim, imagina o ovo como o aparelho psíquico. Onde é que está a consciência? A gema, a clara? Não, é aquela películazinha que protege, você tem que bater para poder ela abrir. Aquela pelinha fininha, aquilo ali que é a consciência. São momentos. Nós temos momentos de consciência. Então a existência só é real quando é consciente para alguém. Então, se eu olho, por exemplo, o coco ali, ó, nossa, tá maravilhoso, o coco lá no pé. Só é real porque eu prestei atenção. Pode ser que na hora que eu estou falando coco no pé, a Andréia esteja pensando assim, mamãe tá doente. Ou seja, ela não é real para ela. Ela não se fixou. Já pensei que era melhor falar. Só é real, a existência só é real quando é consciente para alguém. Para mim. Então, às vezes elas falam assim, você viu tal coisa, Luiz? Não vi não, Jair. Como você não viu? Estava perto? Você não viu? Não vi. Porque eu estava no mundo da lua, né? E ela estava lá consciente, prestando atenção. E quantas coisas nós passamos hoje que nós não observamos? Muito mais do que... Totalmente conscientes. Então, afirmando que a necessidade que o Criador possui em relação ao homem, consciente. Oportunamente, Jung voltou a esclarecer que a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam para cima, vindos do inconsciente. Esse despertar e crescimento da consciência, ainda segundo o eminente psicanalista, termina por afetar-lhe também o inconsciente. Olha só, a tarefa do homem é conscientizar-se, ou seja, colocar na consciência os conteúdos que pressionam para cima, vindos do inconsciente. Então, na lógica, o inconsciente, do ponto de vista físico, ele estaria no cerebelo e a consciência no lóbulo frontal. É isso, doutora Jailza? Então, seria para cima, né? Seria isso aqui, ó. Se fosse falar de uma forma simbólica. Fazer subir, né? E subir. Então, o que ele está dizendo? Isso acontece sempre. Quer dizer, nós agimos de maneira inconsciente sempre. Na maioria das vezes. E aí, segundo o próprio Jung, nós temos lapsos de memória. O Ironia até deu um exemplo um dia aqui. Consciência é, isso aqui. Não sei se ele lembra disso, né? Então, são aquele momento em que você fala, peraí, gente, a reencarnação existe por causa disso e disso. Gente, eu estou com um problema no estômago porque eu comi tal coisa, porque eu pensei tal, porque eu falei tal. Uma alimentação repetitiva. Isso, então você faz essa reflexão, e isso é a consciência. Mas quanto tempo isso acontece conosco? Né? Eu estou nervoso, eu estou agitado assim, porque ontem eu recebi a notícia de que meu pai está doente, está com câncer, e eu não estou sabendo como lidar, por isso que eu estou bravo com a Jaísa, mas já não tem nada a ver com a história. Foi a notícia, isso, pronto. Aí eu já não vou ficar mais agressivo com a Jaísa, porque eu estou consciente de onde está surgindo a minha energia de agressividade. É nesse sentido que a Joana está falando aqui do Jung. E isso é o conteúdo que pressiona para cima, vindos do inconsciente. Ela vai explicar lá na frente lá. Porque, na verdade, nossa vida tem sido uma vida inconsciente. Porque sentimento é inconsciente. E nós somos seres sentimentais. Não somos seres racionais. Por isso nós erramos muito. Porque você não está atento ao que você está fazendo. Você pode até voltar depois, mas se
Caiu ali. Pois é. Eu ali parei o carro, quando eu pensei que eu ia entrar, veio um motociclista doido, maluco, e entra, pô, me fechou. Ele me cortou do lado errado, né? Porque de acordo com a legislação, você põe o carro no meio do asfalto, deixa espaço para o outro passar e tenta entrar. Então o certo é ele passar pelo outro lado, ele passou do lado de cá. Acho que ele já estava querendo me cortar, eu acho. Aí quando eu vi que eu quase bati nele, eu tive aquele coisa de parar. Quando eu olhei para trás, vi mais uns 50. E eu falei, Jesus Cristo, mas eles iam me atropelar. Eu com um carro grande e com medo deles. Aí um veio, bateu, quebrou. Então, assim, é aquele momento ali que você... Aí já você, eu acho que você deu a seta muito em cima da hora, Luiz. Tem que dar a seta bem Eles antes. fizeram isso comigo atrás. Ah, não, tá vendo, Antes gente? de fazer com vocês, fizeram lá atrás. Pois é, então assim, um monte. Então, assim, aquele susto ali me travou. Eu fiquei em pânico. Eu falei, gente, como é que eu faço? Eu vou pra cá, eu vou pra lá. Eu tô com o carro no meio do caminho, eles vão me atropelar, porque vem um monte. Então, esse medo, esse pânico, essa paralisação, isso tudo é inconsciente. É inconsciente. Você raciocinar, peraí, calma, Luiz, peraí. Eles estão numa passeata, numa carreata, numa motocicleta, sei lá o quê. Isso vai passar e você... E aí depois você vai passar. Então, assim, os nossos comportamentos, eles nascem do inconsciente. E com a depressão E é a o- mesma coisa, né? é. A pessoa está naquele limbo ali, a vida inteira, só refletindo as mesmas coisas, Mas a depressão, ela tem um lapso de consciência, entendeu, André? A depressão é a consciência aliada à consciência de culpa. É como assim, peraí, minha vida, eu não fiz nada pelo próximo, eu sou um egoísta. Então seria um excesso. Aí adoece. Exato. Não, ele para na cena da culpa. Aquilo que deveria ser só uma estrada para ele continuar, ele para. E aí é a depressão. Tanto que os grandes pensadores da humanidade tiveram depressão. Sócrates, Platão, Leonardo da Vinci. Por quê? Porque o Sócrates parava para meditar o que ele estava fazendo da vida. Então isso provoca uma tristeza pelos impulsos destrutivos que a gente teve. Mas também tem que provocar alegria pelas ações edificantes que tivemos. Se tivemos. Mas se não tivemos, podemos ter. Como diz o Anil, caiu, pode levantar. Mas nossas ações, elas são, a maioria das vezes, movidas pelo inconsciente. Nós somos impulsivos. E o impulso, ele vem de onde? Ele vem do inconsciente, ele vem do id. Ele vem do inconsciente. Então, o papel é... Hein? Tudo ali no inconsciente. Tudo. Na vida passada. Vai ficando. Vai ficando, isso aí. Aí começa a subir. O inconsciente seria como, não comparando aí, não do ponto de vista de sujeira ou coisa igual, mas seria como esgoto. Você vai jogando. Né? Você mistura gordura com coisa do lavatório, que não pode, né? Aí vai. De repente entope e aquilo começa a subir. E ao invés de canalizar lá para baixo, ele sobe, vem para a consciência. Então, as nossas ações impulsivas são o copo cheio que começa a derramar em cima. É esse que o Jung trata de arquétipos. Os arquétipos. E o Jorge André trata de núcleos e potenciais. Exatamente. Aí aqui tem esse desenho, essa imagem aqui que eu peguei na internet, ó. Consciente, o que eu sei a meu respeito. Eu me conheço no caso aqui, seria a consciência verdadeira, né? Então, dentro da consciência tem o quê? Tem as reflexões, os pensamentos e as sensações. Essa é a parte consciente, que não tem a ver com a consciência. O consciente é uma parte do aparelho psíquico. A consciência é diferente, até porque a consciência está dentro do inconsciente. Ok? Vamos lá. A consciência, ela está dentro do inconsciente, não dentro do consciente. Isso é loucura, né? Consciência, ela está dentro do inconsciente e não dentro do consciente. Porque o inconsciente é o verdadeiro. Entendeu? Então, na verdade, só para a gente não confundir, nunca consciente com consciência. É diferente, né? Então, no consciente tem reflexões, pensamentos, sensações. No inconsciente tem emoções, sentimentos, lembranças, fantasias, memórias, compulsões, recalques, desejos,
fugas, agressividade, medo. Isso é o que está dentro do inconsciente, que é muito maior que isso. Esse é o modelo junguiano, inclusive. É o iceberg, né? Tá sendo gravado, tá pelo Instagram, depois eu vou salvar para gravar, para poder ir para o YouTube também. Então, por que a consciência, não o consciente, está aqui dentro? Porque eu vou pegar o desejo e vou refletir sobre ele. Aí isso é consciência. Eu vou pegar a fantasia, a lembrança e vou fazer uma reflexão sobre ela. Né? Então, isso é que seria aí a consciência. É óbvio, diz a Joana, que os conteúdos psíquicos emergentes formam a consciência. Os emergentes junto com o inconsciente. Sim. Né? As contribuições atuais desta se irão incorporar ao inconsciente, que surgirá mais tarde. É aquilo que o Leonil falou. O inconsciente é onde está tudo. Por que nesse momento, inconscientemente, ou melhor, os meus sentimentos, as minhas emoções, são sempre de tristeza, de amargura, de agressividade, de destruição. Por quê? Porque o meu passado é disso. O que eu plantei lá foi isso. Agora, a partir do momento que eu estou plantando compaixão, companheirismo, altruísmo, isso vai depositar no meu inconsciente e no futuro isso vai se transformar em sentimento. Aí vai, ao invés de eu ter impulso de agressividade, eu vou ter impulso de companheirismo. Ao invés de eu ter impulso de destruição, eu vou ter impulso de caridade. Então, o Chico Xavier, o que acontece? Ele praticava, mas ao mesmo tempo ele já era o efeito do passado. Então era espontâneo para ele. Lá atrás ele plantou. Ok? Como muitos de nós, a gente repara, porque você não precisa passar para a encarnação seguinte, não, gente, nessa encarnação mesmo. Muitos de nós, se a gente prestar atenção, os nossos impulsos equilibrados, alguns deles foram já plantados nessa encarnação. Pessoa que vai sempre aplicar o passe, trabalha com passe há muitos anos. Então, quando ela vê uma pessoa doente, ela já tem vontade de ajudar. Automaticamente. Soninha Jair evangeliza criança faz muitos anos. Então, quando vê uma criança sozinha, perdida, desamparada, ou então com a mãe meio maluquinha, é espontâneo chegar perto e perguntar: ei, fulaninha, como é que você está? Ei, mamãe, não sei o quê, e conversar. Porque já é espontâneo, ela não vai nem precisar pensar, peraí, eu vou conversar com aquela mãe. Não precisa passar pelo consciente. A consciência, ela age automaticamente. Como eu disse, ela sai do inconsciente, e não do consciente, né? Isso que você falou é como se jogasse água limpa. E sempre. Aí aquele barro vai saindo. Um dia você olha para a caixa d'água, tá limpinha. Lembra, Soninha, antigamente que chegava aqui, essa caixa d'água era uma lama só? De todo dia você jogava um balde d'água e aí aquela lama se misturava, parecia que estava mais suja ainda, mas você jogava balde d'água e mais um balde d'água e a lama foi saindo. Porque como ela enchia de água, a água é limpa. Sobrava. Tem que ser limpa. A água tem que ser limpa. Se você jogar água com lama, vai continuar com lama. Água suja, ou seja, só maus pensamentos. Isso aí. Desse modo, diz a Joana, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários. A lama com a água limpa, né? A dor com a tristeza com a alegria, a dor com o companheirismo. Então, os contrários, como decorrência de uma variada gama de conteúdos psíquicos que formam as impressões arquetípicas, os arquétipos, ao fazerem contato com o ego, dando surgimento à sua substância psíquica, tornando todo esse trabalho um processo de individuação. Essa é a individuação.
que o Jung fala, né? Então, à medida que surgem os contrários, né? Que vai formar esses arquétipos. Por isso que a gente tem tanta necessidade do contrário. Eu sou evangélico, você é espírita, você é do demônio e eu sou do bem. Aí o espírita fala, você é evangélica, você é alienada. Eu entendo o que é mundo espiritual, você está achando que você vai para o céu que nem existe. O umbandista, o candomblesista, olha para o evangélico, coitado do evangélico. Ele não sabe que Yeshua é que resolve os problemas. O evangélico olha para o candomblesista e diz, esse cara é do mal, Yeshua é tudo mal. Então, sabe, essa coisa do contrário. O homem olha para a mulher e fala, coitada da mulher, sou superior a ela, coitadas. Né? As mulheres olham para o homem assim, meu Deus, coitado, como ele é ingênuo. Entendeu essa ideia do contrário? O velho olha para a criança e fala, meu Deus, quanta ingenuidade. Aí o adolescente olha para o velho e fala, que pena, coitado. Nossa, eu não quero chegar nessa idade, não, o filho morrer antes. Não é isso que o adolescente pensa? Então, essa ideia do contrário. O preto que olha para o branco que é racista, o magro que olha para o que é gordofóbico, né? E assim por diante. O europeu que sacaneia o americano, e assim por diante. Então, essa que olha com a lourinha. Faz igual a lourinha também. Desfaz, igualzinho, né? Antigamente falava quando era criança, falava macarrão do hospital, né? Com as branquelas. Macarrão do hospital. Mas também elas também sacaneavam, também é macaco, né? Então, a coisa era tensa. Todo mundo se acha, né? Daí surgem os discernimentos entre as coisas opostas. Então, por que a gente tem tanto esse maniqueísmo dentro de nós? O espiritismo, ele é fantástico, porque ele, pelo menos em mim, né? Ele tirou o maniqueísmo. Esse dia, ontem nós estávamos conversando sobre o Coringa, o filme Coringa. O Coringa, que é vilão, quem assiste o Coringa fica com pena dele, que ele é vítima, entendeu? O pai do Batman, que é a vítima, acaba sendo uma pessoa que desprezou o Coringa. Quem viu os Vingadores, você vê que até a Marvel, no caso aí, a arte cênica, tem revista essa ideia do maniqueísmo. Nos Vingadores, teve um cara lá que matou 2/3 da humanidade. Mas por que ele matou 2/3 da humanidade? Porque a humanidade vai perecer na cabeça dele, porque não vai ter comida para todo mundo, vai morrer todo mundo. Entre morrer todo mundo, mata 2/3 e o que ficar vive bem. Aí parece bobagem, mas tem gente que pensa assim. Não adianta, paubaiada lá, mata, deixa morrer um pouco. Né? Nordeste, para São Paulo, tinha São Paulo, morreu um pouco lá, que aí não vem para São Paulo. Então as pessoas, tem gente que pensa assim, essa maluquice. É uma maluquice, mas, entendeu? Então assim, o Espiritismo nos mostra que não existe isso. Não tem a questão dos opostos. É tudo relativo, né? Eu vejo que o Coringa, na verdade, é uma vítima, e não é o vilão, né? Então, esse filme especificamente foi feito mais com esse intuito, né? É uma coisa bem psicológica, o filme é muito, muito interessante. Os Illuminatis querem isso também. Os Illuminatis, maiores poderes, né? Sim. Querem acabar um pouco com essa velharia, com essa ignorância. Então eles querem como se diz, né? Data peneira. Pois é. Agora a gente também ouve isso, quer saber uma coisa? Ficar com Jesus e... Mas tem essa ideia mesmo. Mas essa ideia, ela circula. E isso permeia a cabeça das pessoas. Um amigo meu falou, Luísio, se você está num barco e tem lá um monte de gente afogando, e só tem uma tábua, cara, o que você faz? Você pisa na cabeça daquele e pega a tábua para você se salvar, ou você morre afogado de coisas? Eu falei, não, a gente pode tentar salvar todo mundo. Não, eu penso o seguinte, eu piso na sua cabeça e pego a tábua. É bom você falar que eu já sei que eu não posso confiar em você. Entendeu? Ele acredita nisso mesmo, entendeu? Então não é uma questão, ele é filósofo. Ele abordou para mim de um jeito que ele acredita. Entendeu? Mas tem isso como filosofia, tá doido? Isso pode até acontecer impulsivamente. Agora, você colocar isso como ideal, pisar na cabeça dos outros. Pois é.
Então, olha só, o eu e o não eu. Esse é um discernimento que a gente precisa saber. O que é eu e não eu? O não eu é tudo que está externo a mim. Isso é da filosofia alemã. É Schelling, o nome do Dr. Joana, vai fundo, né? Isso é da filosofia alemã, do século XX, início do século XX. O eu e o não eu. O não eu é tudo que está externo a mim. Então a Magda é o não eu, a Andréia é o não eu, a Jailza é o não eu. Mas há momentos que eu acho que a Jailza é o eu. Então é isso que eu tenho que discernir. Jailza é a Jailza, ela é o não eu. Como eu sou o não eu dela. Então o marido acha que a mulher é escrava dele, porque ele não tem esse discernimento. O eu e o não eu. Um outro conflito, o ego e o inconsciente. Né? O ego é o eu. O inconsciente são os impulsos. O ego representa as ações conscientes. E o inconsciente significam as ações inconscientes, as ações que ele não conhece. Então, esse conflito eu preciso saber quem sou eu, o que é inconsciente. Quando a pessoa chega no consultório, eu estou muito triste, não sei o quê, estou com mal-estar, uma tristeza, eu acho que é porque meu pai vai casar com outra mulher, não sei o quê. Eu falo, olha, primeiro, o sentimento não é presente. Vamos parar com essa história? Não é por causa do seu pai que você está com essa tristeza, não. O sentimento é passado. Ou seja, é inconsciente. O casamento do seu pai ainda não se incorporou. Daqui a 10 anos vai falar, eu estou triste por causa do casamento do meu pai, mas hoje não, seu pai nem casou ainda. Então a sua tristeza está no inconsciente. O que representa o casamento do seu pai para você? Será que é o abandono de novo? Quando ele se separou da sua mãe, ele te abandonou. Será que agora ele vai te abandonar de novo? É isso que você está sentindo? Acho que é, até porque a esposa dele está grávida, eu tenho muita vontade de ficar grávida e não consigo. Então, aí, veja bem. Só que, veja, ele não vai te abandonar, sabe por quê? Ele não cuida de você, você é uma mulher adulta. Abandono é quando a gente é bebê, quando a gente é criança, quando a gente depende do outro. Você é adulta. Então, quando eu falo você é adulta, eu estou falando, separando ego do inconsciente. Mas o ego tem vários, né? O ego vai existir várias pessoas que representam o ego. Pois é, mas são só representações. Ele é um só. A persona que é a representação dele. Os personagens. Isso, as personagens. Mas ele é um só. Então, o que acontece? É importante saber quem é o ego e quem é o inconsciente. Eu vou dar um exemplo de uma psicótica que eu atendi. Que ela falava assim, as vozes, elas me xingam o tempo todo, desde criança. Aí eu disse, o que as vozes falam para você? Elas falam que eu sou muito feia, porque eu sou gorda. Mas você é gorda? Sou. De tanto ela ouvir, né? Ela absorveu, desde criança. Então você é feia. Sou feia. Tem algum artista gordo que você gosta? Eu gosto do Jô Soares. Gosto muito de Jô Soares. Então o Jô Soares é feio? Não, o Jô Soares não é feio, mas ele é gordo. Então nem todos os gordos são feios. O Jô não é. E por que você é? Colocar para pensar. Então eu tiro aquilo que está no inconsciente e trago para a realidade. Então, se o Jô Soares é gordo e é bonito, você também pode ser gordo e bonito. Até porque você é bem menos gordo que o Jô Soares. Naquela época o Jô não tinha feito tinha emagrecido ainda, né? Aí ela ficou. Mas eles falam que eu sou prostituta, aquele nome vulgar, né? Estou substituindo aqui. Você é prostituta? Você vende seu corpo? Não. Então, você não é prostituta. Mas eles falam que eu sou. Mas você não vende seu corpo. Você não se prostitui, então você não é prostituta. Então, quando eles falam, sua tal, eu falo, não, eu não sou prostituta, eu não vendo meu corpo. Então, eu coloquei ela para dialogar com o id, com o inconsciente, que pode ser também um processo obsessivo. Ou seja, o espírito ele vai agir lá no inconsciente, para confundir. Então, que é o médium, lembra que eu falo sempre do médium? O médium tem que separar o que é dele do que é do outro, do que é do espírito. No dia da reunião mediúnica, você começa a ter dor de cabeça, meu Deus, dor de cabeça,
Ah, não sei o que eu comi. Você não comeu nada, é o dia da reunião, os espíritos estão aproximando de você. Ó, tem dor de cabeça sempre, a dor de cabeça com frequência. Aí é diferente. Então você tem que buscar, saber o que é fisiológico, o que é mediúnico. Isso, traduzindo para a linguagem psicológica, o que é egóico e o que é inconsciente. O ego seria o espírito? Hein? O eu? O eu. O espírito? O eu espírito. O self? Não, o self é o ego. O ego já é o superior. Não, o self é o eu superior. É quando o ego se liberta. É quando o ego se liberta, aí é o self. Tá. Mas esse inconsciente aí seria o arcabouço. Isso. Onde está depositado. Tudo lá. Tudo lá. E que eclode exatamente o que está mais depositado. Se tem mais lama, vai subir lama. Se tiver água limpa, vai subir água limpa. Esse ego aí eu vou colocar a máscara dele. Para poder disfarçar. Exatamente, são as pessoas. São as pessoas. Personalidade também que nós tivemos. Que nós tivemos também. Não é? O self é puro, o self não tem máscara. O sujeito e o objeto. Né? De novo, o eu e não eu. O que é sujeito? O que é objeto? A própria pessoa e a outra. Quem sou eu? Quem é a Jailza? Quem é a Sônia? Quem é a Ironil? Do campo, quem é a Andréia? Quem é a dona Ana Nery? Né? Então, a gente tem que ter essa diferença. Uma vez uma paciente falou assim, eu tô morrendo de medo, que eu estou vendo que eu estou cada vez mais parecida com mamãe. E eu odeio mamãe. Só a mamãe que Eu digo, esse que é o problema. Você odeia ela, você está parecida com ela. Mas ela disse, eu não quero ficar parecido com ela, eu não quero, meu Deus do céu, não é possível. E começou a chorar. Aí eu falei, quer uma sugestão? Diga, abrace sua mãe, acolha sua mãe, aceita sua mãe. Mas se eu aceitar, faz as pazes com a sua mãe. Mas se eu aceitar, eu vou ficar igual a ela. Quanto mais você nega, mais você é igual. O ódio te aproxima, ele não te afasta dela. Curioso, né? O contrário, a gente acha que vai afastar. Não, eu não quero, aí você está mais perto. De começar a olhar, sua mãe é assim, por quê? Se você compreender por que ela é, porque minha mãe sofreu muito, aí você vai compreender a sua mãe. E aí, como você não teve a mesma trajetória, você vai construir uma outra trajetória para você. Agora, enquanto você ficar com o ódio dela, você vai ser igual a ela. Do mesmo jeito. É o eu, não, a própria pessoa e a outra. E a outra serve também para aqueles casos quando tem a internação de uma criança que a mãe torna indesejável. Uhum. Todo aquele processo de gravidez, quando nasce, aí vão ficar com os embates, aí tudo tem que ser a aproximação, porque ele já tem uma raiva anterior, né? Uma repulsa. Aí tem que ser aproximação. A mãe vai ter que tentar vencer isso aí. Eu tenho uma psicóloga, né? Que ela pediu minha sugestão, que ela está com uma paciente assim. A mãe está odiando o filho que está no ventre. E aí, como lidar com isso, né? À luz da doutrina espírita, à luz da psicanálise, né? Mas à luz do espiritismo, porque a psicanálise é ter que dominar as ferramentas da psicanálise para entender. Que aí é complexo de Édipo, todo aquele processo, né? Dando campo aos conflitos, esse sentimento que enfrenta e contesta torna-se, deve ter um livro aqui, uma forma altamente criativa de luta, cuja vitória proporciona satisfação, ampliação e aprimoramento da vida. Então, exatamente nessa confusão aqui, quem sou eu? Quem é o não eu? Quem é o ego? Quem é o inconsciente? Quem sou eu? Quem é o objeto? Quem sou eu? Quem é a outra pessoa? É aqui, que nessa luta aqui, é que nós encontramos a consciência, é que nós aprimoramos a vida. Aqui, sujeito e objeto é quando eu valorizo mais o objeto do que a mim? É, quando você preocupa mais com o seu celular do que com você mesmo. Né? Então, hoje a Ana Luísa deixou cair o celular. Eu falei, olha, Ana Luísa, esse celular é caro, não vai dar para comprar outro, não. Aí, como ela nasceu, devia estar bem na TPM, falou assim, mas o senhor acha que eu deixei cair de propósito? Aí eu calei. Porque na hora caiu a minha consciência, mas então, ela deixou cair de propósito, né? Ela não ia ficar jogando o celular. Olha o preconceito. Porque a mulher, ela
Está na TPM. Mas o homem não tem TPM para se julgar. Fala machista, né? É. Mas é porque é uma maneira de justificar por que ela está tão brava, né? Trabalhar a aceitação. Tá certo, tá certo. Vamos lá. A consciência. Um outro, de novo, o Jung aqui dando de novo para a gente, a Joana, né? Apresentando os conceitos junguianos. A consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego. Na medida em que a pessoa, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. De novo, ó, é a relação dos conteúdos psíquicos. Mas quando o ego percebe essa relação, a relação do consciente com o inconsciente, o porquê? Peraí, eu estou estou valorizando mais o celular do que a Ana Luísa. Agora ela já me ajudou, estou sendo machista. Então é essa relação, né? Quando se eu perceber isso, se eu não perceber também, eu vou continuar. Concorda? Não é o fato dela falar que vai fazer eu mudar de ideia. Agora, se eu perceber, peraí, ela está certa, estou sendo machista. Por que eu falo que é TPM? Eu estou dizendo então que a mulher não tem direito de ficar brava? O homem pode ficar bravo, a mulher não. Né? Não, mas eu estou sendo romântico, estou dizendo que a mulher é boazinha. Não, isso não é romantismo, é tirar a cidadania da mulher. Então, são reflexões que a gente precisa, né? E é assim que se constrói a consciência. A gente fala que todo homem é agressivo, né? É a mesma coisa. Mesma coisa, quando a gente fala assim, todo homem é agressivo. Homem, né? A gente também está sendo um comportamento machista, preconceituoso. Eu pensava que era só eu. Eu sempre costumo dizer, eu reparo, eu sou italiano, né? Eu descendi de italiano. Então eu pensava que será que só eu que tenho isso? Mas né, eu sei que 10 vezes pior. É. E tem gente que não é. Eu às vezes não sou mesmo, mas na mesma eu sou. Entendeu? Transformação. Não, e a gente é assim mesmo. Um dia eu estava no discurso, né? Eu adorava esse discurso, achava ele romântico. Eu dizia, a Polícia Militar do Espírito Santo melhorou muito, humanizou-se, porque colocou a mulher, porque a mulher é mais humana que o homem. Aí quem olha assim fica parecendo que eu estou sendo, né? Estou puxando a sardinha para as mulheres, né? Aí tal, aí um jovem amigo do Sócrates, tá, numa das palestras, ele estava lá. Aí ele, porque até no final falou assim, podia ver o tirador do senhor? Eu falei, sim, o que foi? O senhor disse que a PM ficou mais humana depois das mulheres. O senhor sabe que lá em Guarapari, ele mora em Vitória, tem uma policial que ela é especialista em quebrar o dedo do pé dos presos. Então, quando você pega um traficante pouco, né, que trafica pouco, ladrão, que já roubou segunda, terceira vez, aí levam para Guarapari e essa policial ela pega um alicate e ela quebra o dedo do pé. Houve um caso que ela quebrou o Aquiles, né? Aquele nervozinho do Aquiles e a pessoa parou de andar, o jovem. E essa policial disse que era famosa. Essa humanidade. Essa é a humanidade da mulher. Aí eu tive que rever os conceitos. Não é bem assim não. Há mulheres e mulheres. Não é? Você vê, Soninha? Dizem que ela é especialista. Os outros policiais levam para ela. Falam, vamos levar ele para cabo fulano de tal. O que ela não fazia lá no entrevista. Pois é. Então, quer dizer, então é o ego que tem que perceber essa relação. Senão não é consciência, gente. Peraí. Então, é isso. Então é por isso que eu estou nervoso. Então é por isso que eu estou chateado. Ah, minha tristeza veio daí. A beleza da psicanálise é que ela promove essa consciência. Então as pessoas assim, você faz regressão de memória, na vida passada, faz hipnose. Não, querido, melhor mesmo é análise. É entender que você está chateado com a sua esposa, porque na verdade você está chateado com a sua mãe. Quando você, entender que você casou com esse tipo de homem, porque é assim que você vê o seu pai. Essa relação aí que cura. Essa relação é que é fantástica. E é isso que a análise faz. Não vale para quem a mãe já morreu há muito tempo. Vale. Vale o cara tá no inconsciente. Tá, Casou com ela já.
Já casou com ela, é a Soninha. É a Soninha, ela não morreu muitos anos, ela tá do seu lado. É a reencarnação da sua mãe. Tira a foto dos seios até hoje. Hein? Ah lá. Ué, sentimento. Sim. Eu acho que eu contei pra vocês, quando meu primeiro casamento, que a pessoa falou pra mim assim, a ex falou assim, acabou o casamento, eu quero me separar de você. A primeira coisa que veio na minha cabeça era eu deitado no colo da dona Alice. É sério mesmo. Primeira coisa que veio. Abriu um buraco na minha frente, que ela falou de surpresa, né? Pra mim. Eu tava alienado, ela não, ela tava consciente do que ela tava fazendo. Ou não tava, enfim. Mas pra mim era uma surpresa. Abriu aquele buraco e eu senti falta do colo da minha mãe. Agora, é claro que quando eu caso com a Jailza, eu caso com a minha mãe, com essas alegrias da minha mãe, mas também todas as mágoas que eu tenho da minha mãe, também eu levo para a Jailza. Entendeu? Então, você leva o pacote fechado. Eu sempre comento que lá em casa, eu não me lembro do dia que eu almocei, quando criança, depois do meio-dia. Deu a hora do almoço, a comida estava na mesa. Às vezes não tinha carne, né? Naquela época, escassez, né? Mas estava na mesa. Jailza deu 11 horas na mesa. Viu, mamãe? Sua mãe chorava? Então não tem Não. Eu pensei que você ia contar um caso igual idêntico a mim. O que me lembra sempre, está no meu inconsciente da minha mãe, né? Tem muitos anos ela morreu. 83 ela morreu. Então, um dia que eu cheguei e reclamei que não tinha comida, não estava boa, sabe? Eu reclamei com ela. Gente, eu até arrepio quando ela falou assim. Começou a chorar, sabe? Falou assim, eu faço com tanto carinho para você. Eu era o último filho solteiro, morava com ela sozinha. Eu faço com tanto carinho e você joga tudo fora o meu carinho, desprezando. Meu Deus, eu até choro. Caramba! Aí eu fui para abraçar ela e falei assim, Bravo! Soninha é brava assim também. Não, sai pra lá, sai pra lá. Não adianta me abraçar, não me abraçar. Magoou ela profundamente, doeu, né? Doeu nela. Mas então hoje, quando eu vou falar com a Soninha, puxa, eu tenho essa mania, todo mundo tem essa mania, comigo hoje não desceu legal, mas às vezes eu acho que não tá boa, né? É Porque não desceu, cara. não desceu, então ela tem muito mania de querer me agradar sempre. Como é que foi? Ô, a mãe aí! Agora, se você magoar ela, vai falar também, vai falar aí. Aí eu já falo com mais carinho, não, hoje eu acho que um pouquinho de tempero, pra mim não magoar, igual magoei minha mãe. Ah lá, tá vendo? Interessante. Agora, da mesma forma, eu quando estava para me separar, nossa, eu sentia muita falta do meu pai. Porque você estava se separando dele. E não foi a iniciativa de se separar, foi minha. Sim, mas você sentia falta porque você estava se separando dele. Do marido, que é o pai. Lembra daquela senhora? A senhora chegou, eu fui no atendimento espiritual, não era nem atendimento psicanalítico, lá na Dona Chica, lá em Muriaé, que eu atendi uma vez por mês lá. E era muito rápido, que eu tinha que atender 30, 40 pessoas, né? Então era 10, 15 minutos no máximo para cada pessoa, senão eu ficava o dia inteiro. E aí entrou aquela senhora chorando, a boca desse tamanho, a água derramava. Ah, eu vou morrer, eu quero me matar, porque eu não sei viver sem ele, nananã. E aí eu perguntei assim, ela está viva... Aí a filha entrou junto, né? Eu falei, ela está viva há quanto tempo? Ela falou, há 4 anos de Jesus Cristo. Tinha 4 anos que a mulher estava chorando pelo marido. Aí eu fiquei, como é que eu vou consolar ela, meu Deus? E ela falou, ele é tudo a minha vida, ele é o meu tudo, ele é o meu amor, é meu coração, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, e o seu pai? Aí ela, meu pai? Na hora parou de chorar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, eu quero que você fale seu pai. Aquele desgraçado que me abandonou quando eu tinha 12 anos e mamãe sofreu muito e eu sofri muito. Ah, seu pai te abandonou quando você tinha 12 anos. Ah, então você está chorando pelo seu pai. Coitado do seu marido, ele não ganhou nada das suas lágrimas. Esse choro aí é todo do seu pai, coitado do seu marido. E ele lá no cemitério pensando, a minha mulher está chorando por mim. Tolinho ele, ela chora pelo seu pai. Não, mas ele morreu, que é do quinto dos infernos, não sei o quê. Ó, você tá bravo com seu pai, hein? Aí fui falando com ela, seu pai não te abandonou.
Seu pai nunca te abandonou. Seu pai sempre te amou. Seu pai separou da sua mãe. Quantas vezes seu pai tentou falar com você? Aí ela começou a chorar de forma mais equilibrada. Várias. Então não te abandonou, querido. Você que não quis falar com ele. Eu fui falando. Pronto, saiu. Falei, essa aí já não chora mais. Acabou a viúva chorando. A que estava chorando era pelo pai, não era pelo marido. Né? Então é muito interessante dizer, exatamente essa relação de conteúdo com o ego. Mas se o ego não tiver a percepção dessa relação, não vale nada. Ali ela teve a percepção que o conteúdo psíquico que estava envolvido ela era o conteúdo do abandono do pai. Que na verdade não foi abandono. Mas que ela sentia com abandono. Né? Estabelece, ademais, a diferença. Assim, as relações com o ego, que não são percebidas como tal, são inconscientes. Entenderam? Então, a nossa relação conosco mesmo é inconsciente, a gente não sabe. Eu não sei por que eu estava tão empolgado com esse estudo, que me fez estar até de madrugada, não sei. Eu sei que me atraiu, eu falei, gente, esse negócio é muito bom, né? Mas eu não sei o que está por trás disso, né? Estabelece, ademais, a diferença entre consciência e psique. Psique representa a totalidade dos conteúdos psíquicos. Então, dentro da psique, Jung chama psique. Psique quem fala é Freud. Dentro da psique de Jung, tem consciente e inconsciente. Tanto o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Mas a consciência ela é diferente dos conteúdos psíquicos. Esses conteúdos, na sua totalidade, não estão vinculados no ego. Tais não são consciência. Então, esses conteúdos que o ego não consegue entender, tá aqui, ó, eles não pertencem a ele. Porque ego é a realidade. O ego está muito mais próximo da consciência. Não está no inconsciente. Os opostos. Deixa eu ver aqui. Estou olhando aqui a quantidade da página. Tá bom. Os opostos da criação, os opostos nas religiões da antiguidade oriental, e particularmente o mito da criação. Lembra do mito central lá da Joana? Na qual os conflitos da treva e da luz, do bem e do mal, são relevantes. Na verdade, gente, essa ideia de treva, de luz, do bem, do mal, do gordo, do magro, da noite, do dia, esse conflito, ele é nosso, interno, que a gente joga para fora. Não existe conflito Deus e o demônio, porque Deus fez o demônio é filho de Deus. Então não tem como ele ser inimigo de Deus se Deus criou ele. O Sol e a Lua são dois astros em situação diferente. A noite, o dia, é quando a Terra uma parte da Terra está de frente para o Sol, depois ela fica de costa. Então não existe essa ideia. Né? O gordo hoje um dia foi magro, depois ele pode ser magro de novo, o magro pode ser gordo, a lourinha toma sol ou vai bronzeamento e fica moreninha, e assim por diante. Quem tem cabelo liso faz uma permanente e fica enrolado, quem tem cabelo enrolado joga a escova e fica lisinho. Então isso é uma bobagem, é uma coisa, uma transferência de um conflito interno para o externo. Então quando o espírita, e eu me incluo no meio desses, tem preconceito contra o evangélico, é porque é um conflito interno dele. Porque o espírita verdadeiro não vai ter conflito com ninguém. E o evangélico verdadeiro também não vai ter conflito com ninguém. Isso é um ou outro que é fanático, um outro, uma boa parte. Mas não é uma proposta da religião deles. Que vai lá quebrar terreiro, destruir terreiro de candomblé. Isso é fanatismo. Isso é um conflito interno. O homofóbico é aquele que tem conflito interno da própria sexualidade. Na verdade, ele não sabe o que ele é. Ele tem medo de se tornar gay. Não é possível, mas ele tem medo. E aí ele fica perseguindo os homossexuais. Se ele fosse bem resolvido internamente, cada um vive do jeito que quer, do jeito que deve, né? E assim por diante. E muitas vezes, os planejamentos espirituais, a pessoa pode vir magra e pede para, por tantos anos, ficar gordo,
porque em vidas passadas fez isso, a beleza, então, Uhum. para ela não cair, aí Uhum. vem essas situações. Ou seja, né? Então, são planejamentos que depois a própria pessoa não aceita. Né? Não aceita. Porque ela não identifica com o planejamento. Certo? Se você, igual o Galvão lá, perdeu uma perna, amputou a perna, porque foi atropelado, é isso? Né? Negócio assim. Aí, então, o que aconteceu? O Galvão fala assim, peraí, eu perdi essa perna, porque na vida passada eu fiz maldade com os outros nesse aspecto. E eu quis perder a perna, para eu sentir a diferença, para eu me libertar da culpa. Pronto. Se ele consegue ter esse lapso de consciência, acabou o conflito. Agora, se ele ficar, aquele desgraçado que tirou minha perna, tem que matar ele, e não sei o quê, ele vai ficar nesse conflito. Porque ele está transferindo o conflito interno para fora. O zoroatrismo, que eu gosto muito, né, também ressuscitou e mais tarde a alquimia facultou o surgimento da pedra filosofal como mediadora dos opostos. Do Santo Graal como depósito que compõe as bases da consciência humana e se avolumar através dos tempos, dando desde o início a ideia das suas várias expressões, tais a consciência moral, a consciência de fé, a consciência do dever, de justiça, a consciência de paz, a consciência de amor. Aí a filosofia também. Assim falou Zaratustra. O Zoroastro, ele aparece no livro assim, falou do... Qual é o nome dele, gente? Sumiu agora. Assim falou Zaratustra. Bem em volta na cabeça. Alemão. Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Ele que dialoga sobre esse mito da criação. Ele faz uma crítica feroz ao cristianismo. Tanto que saiu até filme criticando Nietzsche, né? Deus não está morto. Um filme bobo, um filme sem noção, inclusive horrível, filme. Fanático. Deus. É. Não tem um negócio assim. Sim, Deus não está morto. Depois tem Deus não está morto 2, um filme homofóbico, um filme fanatismo religioso, eles perseguem os islâmicos, um filme horrível. Né? Que eles querem dizer que o Nietzsche está errado e tal, e colocam o Nietzsche como um cara do demônio. Mas o Nietzsche, na verdade, ele estudou o zoroatrismo. Ele escreveu 2 livros, um chamado Assim Falou Zaratustra, e que apesar dele criticar a Bíblia, ele usa o mesmo mecanismo da Bíblia. Ele pega versículos do Zaratustra e interpreta, que é o que o pessoal evangélico faz, né? E ele escreveu também o Apolíneo e o Dionisíaco, em que ele fala que Apolo seria o deus da paz, da consciência, e Dionísio é o deus da matéria, é o deus do pecado. Então, os dois, para nós, significa, um representa o bem, o outro representa o mal. E ele fala que, na verdade, não, eles se completam. Na Grécia, os dois se completavam, porque nós somos espíritos e também temos matéria. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, e não a rivalidade de um com o outro. Então, o que Nietzsche está propondo com isso aí? A consciência, a proposta da consciência. E você raciocinar. Tudo é relativo. Nada é... Por exemplo, quando você fala do carnaval, o carnaval é um poço de obsessão, é do pecado, não sei o quê, mas o carnaval gera milhões de empregos. Famílias que saem, formam blocos no bairro para se divertir, para conversar. Mas o carnaval também tem obsessão, tem droga, tem bebedeira, tem violência. Mas o Natal também tem droga, tem obsessão, violência. O povo reúne na ceia lá, come, passa mal no dia seguinte, toma vinho, um fica brigando com a outra da família, 2 irmãos saem no tapa, na festa de Natal. Então, tudo é relativo. Mas você está defendendo, então, o carnaval? Não é isso. O que eu estou dizendo é que o carnaval, por si só, ele não é um mecanismo do demônio. Senão a gente teria que voltar à ideia demoníaca. Eu estou dizendo que no carnaval pode realmente existir obsessão, pode existir, vai existir o desequilíbrio, mas
o carnaval não se resume nisso. Talvez em graus mais elevados Aham. pela